Que a paz de Deus esteja presente na sua vida. É um prazer, mais uma vez, nos reencontrarmos nesse programa, a Escola Dominical na Web TV, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, cujo pastor-presidente é o pastor Ivaldo Teodoro da Silva, que também é o presidente da Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus do Estado do Paraná. E nós estamos hoje na última lição desse trimestre. Não simplesmente a última lição, mas também a última lição do ano. E nós estamos aí próximo já do Natal. Talvez você já está ouvindo esse vídeo depois do Natal de 2014. Então quero aproveitar esse momento para desejar a você um Feliz Natal, boas festas, juntamente com os seus familiares, com os seus entes queridos, com as pessoas amadas, que estarão ao seu lado nesse dia festejando o nascimento de Cristo. Então, um Feliz Natal, boas festas a você, e desejo também que 2015 seja o melhor de todos os anos já vivido por você e pela sua família. Então, boas festas e um próximo 2015 para você. A lição de hoje, a lição de número 13, é a lição que tem por título O Tempo da Profecia de Daniel. Do capítulo 8 ao capítulo 12, nós vemos aí três visões dentro da perspectiva da ação de Antíoco IV Epífanes, ou Epifânio, conforme a interpretação que você tem. Do capítulo 10 ao capítulo 12, dentro desse texto, desse contexto, nós vemos aí um esclarecimento a respeito das guerras contínuas dos sucessores de Alexandre Grande, falando sobre a dinastia dos Lágidas e a dinastia dos Seleucidas, que nós deixamos bem claro já na lição anterior. Se você não assistiu, assista o vídeo anterior, onde nós vemos aí quando surgiu essa dinastia após a morte de Alexandre o Grande, a divisão dos 4 generais, e apontamos aí duas dinastias que são importantes, a que regia a região do Egito, que é a dinastia dos Lágidas, e a região da Síria, que é a dinastia dos Seleucidas. Nós vimos que inicialmente a região da Palestina, que ficava no meio desses dois grandes impérios, estava sob o domínio do Império Sul, que era da dinastia dos Lágidas. Nós vemos essa briga constante entre eles, inicialmente o Reino Sul com um poder maior, mas posteriormente sendo conquistado pelo Reino Norte, que é o Reino Sírio, que é a dinastia dos Seleucidas. Então nós vemos aí essa guerra constante entre essas duas dinastias, prevalecendo a dinastia dos Seleucidas, e com ênfase para um nome que surge forte nessa dinastia, que é Antíoco IV Epífanes, ou Epifânio. Vou utilizar aqui Antíoco IV Epífanes. Esse homem que nós vemos que tem uma característica que chama atenção pela sua ação, principalmente contra o povo palestino, o povo chamado como o povo de Deus. Então nós vemos aí essa ênfase nesta perseguição de Antíoco Epífanes. E nesse capítulo 12, que é o último capítulo da versão que nós temos na Língua Protestante, porque o livro de Daniel, conforme citado anteriormente, na versão católica, na Septuaginta, nós vemos que eles têm mais alguns versículos no capítulo 13, no capítulo 3, e também nós temos ainda o capítulo 13 e o 14, que não temos na Bíblia protestante. Então, se você quer saber mais, assista o vídeo 1, que tem ali algumas informações adicionais a respeito dessa informação. Então, no capítulo 2, nós vamos ver aí uma ênfase para a perseguição de Antíoco Epifânio IV, mas nós vemos aí uma promessa, uma esperança que surge na questão da ressurreição e do juízo de Deus sobre o imperialismo. Então nós vemos que o capítulo 2 é uma mensagem de esperança para um povo que estava no meio de uma grande perseguição. Quando foi esse momento? Quanto tempo duraria essa perseguição? É o foco principal da lição de hoje, a lição de número 13. Vamos ao primeiro tópico desta lição.
lição eu divido em dois tópicos. Nesse primeiro, nós vamos ver sobre a ressurreição e o justo juízo de Deus, com base nos 3 primeiros versículos do capítulo 12 de Daniel. Sugiro que você leia o capítulo 12, que vai ter 13 versos de Daniel, capítulo pequeno, antes de você escutar o vídeo, antes de você estudar no nosso arquivo de slide, que fica à disposição para você no meu blog, natalinodasneves.blogspot.com.br ou no site redemoamiga.com.br. Você vai encontrar esse arquivo de slide, pode baixar e acompanhar os comentários deste vídeo junto com o arquivo de slide para que haja um melhor aproveitamento do seu aprendizado. Então, no capítulo 1 ao verso 3, nós temos algumas informações que não é comum, que surge aí algo novo dentro da teologia que vai evoluindo nesse período pós-exílico. O verso 1 fala que haverá, nesse período específico, que Daniel quer saber quanto tempo vai durar, um período de uma grande perseguição. É o tempo de uma tribulação como nunca houve sobre o povo de Israel. Mas você vai ver no decorrer da nossa explanação por que ele diz que nunca houve uma tribulação desta maneira como esta. Porque nós vimos que ao longo da história do povo de Israel, eles passaram por grandes perseguições e sempre debaixo da opressão de um império estrangeiro. Ou seja, na maior parte do tempo da história do povo de Israel, nós vemos aí uma opressão. Nós vemos um povo estrangeiro conquistando o povo de Israel. Mas nós vemos que em algum período esse povo esteve na sua própria terra. Mas agora trata-se de um período quando eles estão distante da sua terra que foi tomada, que é a terra de Israel, a terra de Judá, e estão numa terra distante. E aqui nós vemos já no período do retorno do povo quando estava à sua terra, mas já não era da mesma qualidade, com a mesma independência que eles tinham quando estavam na própria terra. Nós vemos aí a opressão debaixo do império estrangeiro. Então, ter o nome escrito no livro da vida dentro desse contexto do Antigo Testamento, nada mais é do que estar vivo, estar dentre os viventes. Deixo no arquivo de slide algumas citações para você acompanhar um pouco mais esse conceito. No capítulo 3, nós vamos falar sobre a ressurreição e também sobre o julgamento final. É aí que surgem palavras que até então não eram tratadas desta maneira tão aberta na teologia, nos escritos do povo judeu. Então nós vemos aí surgindo essa ressurreição que, dentro de um conceito judaico, uma tradução do hebraico é que os mortos voltarão a viver. Mas nós vamos ver que esse conceito de ressurreição não está bem claro no Antigo Testamento e surge somente no período pós-exílico. Nós temos quase 20 citações no Antigo Testamento com texto que indiretamente se refere a um tipo de ressurreição. Mas esse conceito claro de uma ressurreição, de uma segunda vida após a morte, estão claros em 2 textos do Antigo Testamento. Isaías 26:19 e aqui em Daniel 12:2, onde fala do ressurgimento de pessoas após a sua morte. Alguns teólogos defendem que, talvez influenciado por Isaías 53, que fala que o justo não morre em vão, ou seja, não vai morrer e simplesmente acabar, e também Ezequiel 37, quando fala do ressurgimento, quando fala da ressurreição lá dos ossos, mas está referindo-se à nação de Israel, que aparentemente estava morta no exílio, mas que ressurgiria. É a promessa de Deus dos ossos secos que tornariam novamente a vida, ou seja, uma nação que estava completamente destruída e esquecida, tornaria a ter vida novamente, a ser reconhecida como uma nação, que era a nação de Israel. Aí o conceito de Ezequiel 37. Então, esses conceitos podem ter influenciado essa teologia que nós vemos no livro de Daniel sobre a ressurreição dos mortos. Outra observação interessante é que
Nesse período, no período interbíblico, quando surgem aí os partidos políticos no povo de Israel, como os fariseus, os saduceus políticos e religiosos, né? Como fariseus, saduceus, zelotas, os hassidins, que era o povo comum que nós vemos aí. Então, são povos que surgem, e nós vemos aí a grande discussão que existiu entre os fariseus e os saduceus até a época de Jesus, onde diz que os saduceus, que era um grupo menor, mais forte politicamente e economicamente falando, porque fazia parte da elite, não acreditavam nem na ressurreição e nem nos anjos. Então nós vemos aí uma contradição dentro dessa teologia, dentro dos próprios partidos judaicos, políticos e religiosos, que surgem depois desses conceitos. Nos evangelhos deixa bem claro que os saduceus não acreditavam nem na ressurreição e nem nos anjos. Então nós vemos aí que desde aquela época existia um questionamento a respeito desse conceito teológico da ressurreição dos mortos e também dos anjos. Ou seja, eles entendiam, quando falava eternidade, estava se referindo aos filhos dos filhos. Por isso que nós vemos vários textos do Antigo Testamento se referindo sobre a vida eterna, no sentido de que a pessoa perpetuava através dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos e assim por diante. Mas quando fala da questão do julgamento, aqui é muito interessante, porque nós vemos aí o conceito de que o julgamento de Deus, Deus julga as pessoas, julga tanto os justos como o injusto. Ou seja, o justo para receber a recompensa pela sua vida e o injusto para receber o castigo sobre o seu comportamento. Aí existe um grande questionamento entre os teólogos em que essa questão da ressurreição dos injustos seria a sua fama, mesmo após a morte, uma fama desfavorável, e quanto ao justo, uma fama favorável. Nós vemos no conceito, dentro do nosso conceito pentecostal, essa questão da ressurreição, tanto dos justos como dos injustos, um para a condenação eterna e o outro para a recompensa eterna, que é a vida eterna com Deus. E o grande julgamento sobre os injustos seria a separação eterna do ser humano de Deus, é a morte eterna. E nós vemos isso em conceitos teológicos, conceitos dentro do Novo Testamento, fazendo uma releitura nos textos do Antigo Testamento, principalmente da influência apocalíptica, que é a literatura que nós vemos predominante no livro de Daniel. Nós vemos que aí entra o conceito que não basta a derrota do imperialismo, ou seja, do opressor, daqueles que dominam o poder e oprimem os mais fracos, oprimiam, no caso, os judeus, não somente os judeus, como os povos dominados. Então nós vemos o imperialismo como a figura do opressor, ou a figura do mal, que deve ser derrotada, mas não simplesmente ser derrotado, mas a instauração do reino de Deus, que deve prevalecer, surgir, para que a justiça de Deus, a justiça imortal, que seja a justiça que predomina, e que predomine sobre o mundo. Aí surgem esses conceitos dentro de uma teologia apocalíptica do reino de Deus implementado, o Deus universal, o Deus que coordena toda a humanidade, não somente uma região dos judeus, mas aí nós vemos o conceito que parte de Israel, de Sião, de Judá, onde esse Deus vai julgar o mundo inteiro. Então nós vemos esse conceito desse julgamento universal, desse Deus soberano, não mais um Deus exclusivo, mas um Deus que controla todas as nações. A instauração do reino de Deus e a derrota do imperialismo, onde passa a reinar então a justiça de Deus. Então nós vemos nos 3 primeiros versículos do capítulo 12, essa questão da apresentação, da ressurreição e da justiça de Deus. Um conhecimento que passa a ser ampliado, o conhecimento que amplia-se nesse período, o conhecimento da ação de Deus, ou seja, uma nova revelação, um conhecimento do agir de Deus, um conhecimento mais próximo de Deus, aonde nós vemos que existe uma promessa de que o justo não viverá em vão, como nós vemos em Isaías 53, mas que há um Deus soberano que está no controle de todas as coisas e que há de julgar o imperialismo e todos aqueles que defendem e sobrevivem e se mantêm e tiram benefício a partir dessa manutenção do imperialismo, da opressão sobre os mais fracos, sobre os enfraquecidos. Então nós vemos aí a figura de um Deus
justo, da justiça de Deus, que acompanha a história da humanidade e agindo em favor dos mais fracos. É por isso que nós dizemos que Deus é o Deus dos oprimidos, é o Deus que acompanha a história. É por isso que as pessoas não podem viver de uma forma em que oprime, em que desumaniza o próximo e viva impune. Nós vemos a ação da justiça de Deus sobre a sua vida, a consequência pelos seus atos. E aí nós vamos para o segundo tópico desta lição, que é a parte principal que responde ao título, onde nós vemos quanto tempo durará essa angústia, quanto tempo durará essa perseguição, essa tribulação que o povo está passando. É o questionamento que Daniel faz, e nós vemos isso, como já disse na introdução, do capítulo 10 ao capítulo 12, essa preocupação com a perseguição, com o sofrimento, com a tribulação que o povo estava passando. E agora, nesse segundo período da grande tribulação que passava o povo de Israel, quando houve aí a separação dos reinos, no final já, e aí surge a figura de Antíoco Epífanes, o Antíoco IV. É o que nós vamos ver então no segundo tópico. Para relembrar, nós vemos que o tema do livro de Daniel é o imperialismo versus o reino de Deus. Ou seja, é a briga entre o bem e o mal, o dualismo que surge a partir da época do Império Persa, que influencia o pensamento teológico judaico nessa questão da separação do bem e do mal. Então nós vemos aí o imperialismo representando o mal e nós vemos o reino de Deus representando o bem, a justiça. Nós vemos aí no verso 4 esse anúncio da multiplicação do conhecimento, onde as pessoas passam a entender melhor a Deus, uma revelação progressiva de Deus e como Deus age na história. Por que isso? Porque nós vemos a interpretação que o povo tinha de Deus antes do exílio. Nós vemos que depois eles têm que fazer uma nova releitura. Deus não deixa de existir, não deixa de ser Deus por causa do exílio, mas nós vemos que é uma consequência dos atos dos seres humanos, dos judeus no caso, que estão respondendo por suas ações, por suas atitudes. E eles passam então a entender melhor o agir de Deus, e nós vemos aí uma nova releitura, que é a leitura apocalíptica da ação de Deus, ou seja, um momento em que o povo de Israel não está debaixo do jugo do próprio rei de Israel, mas do império estrangeiro, e nós vemos Deus agindo em favor de Israel e dos oprimidos, se apresentando como Deus universal. O verso 6 e 7 do capítulo 12 repete a pergunta que nós vimos lá em Daniel 8 e 13. Quanto tempo durará esse tempo, a angústia? Quanto tempo durará essa perseguição do povo de Israel? E Deus não agirá com justiça contra esse povo. É aí que nós vemos a resposta dos 3 anos e meio, que é o segundo período. Nós já falamos em vídeos anteriores, quando Antíoco Epífanes ele tomou o poder e ele oprimiu o povo. De início nós vemos que se apresenta como uma resposta à necessidade daquela nação, como um líder que vai acolher o povo, proteger o povo de Israel, mas nós vemos que isso é simplesmente uma mentira política para tomar o poder. E quando ele toma o poder, ele passa a oprimir o povo. Mas aí vem o segundo período, que é o período onde existe a perseguição maior sobre o povo de Israel. É o que nós vamos estudar de uma maneira mais enfática nesse tópico. Antíoco Epífanes, nós vemos que ele tinha como um hábito tomar os bens dos templos. Ele dilapidava os tesouros, quer seja dos reinos dominados, como dos templos religiosos, como tomou do próprio templo, para sustentar, manter a guerra, porque era uma prática comum naquela época, a guerra, onde dominava os povos, principalmente por questão econômica, e aí surgiu o modo de produção escravista. Escravos sempre existiram na história da humanidade, na história bíblica, mas nós vemos que no período grego e depois os romanos que adaptam também e utilizam esse modo de produção, nós vemos que o escravo passa a ser uma simples mercadoria, aonde tinham que produzir e produzir em excesso para manter o comércio, e eles não tinham nenhum
nenhum direito sobre a produção que ali era feita, mas essa produção que era excedente era utilizada na comercialização, que estava de uma maneira acentuada na época do Império Grego. Aí nós vemos um modo de produção escravista. Se você quiser mais informação, pesquise um pouco mais sobre o que era o modo de produção escravista. Nós vemos o ser humano como uma simples mercadoria que estava a serviço do seu senhor, como os gregos, que eles entendiam que o grego não poderia ser escravo, mas era superior aos demais povos e tinha que usar a sua habilidade, o seu pensamento de uma forma criativa e não no sentido operacional, braçal, um serviço que deveria ser dos escravos. Então nós vemos que isso predomina na época do Império Grego, e essa era uma questão que Deus se manifesta em favor desse povo que era escravizado. Então era uma prática muito comum na época de Etíoco, principalmente Etíoco Epifanes, era a questão da dilapidação dos tesouros, quer seja civis ou religiosos, para a manutenção da guerra, que por sua vez alimentava o sistema econômico da época, que era o modo de produção escravista. Nós vemos que em 169, Etíoco Epifanes IV, ele profana o templo. Já expliquei em vídeos anteriores, quando surgiu, que ele estava em guerra com o Egito e retornou, ficou sabendo que os judeus haviam pensado que ele estava morto, mas nós vemos aí que existia uma guerra entre o sumo sacerdócio, quando Sazão, que havia comprado o sumo sacerdócio, a morte de Onias III, pede para Menelau pagar Antíoco IV, mas Menelau ele acaba traindo, tentando usurpar o poder, também comprar o sumo sacerdócio, oferecendo mais dinheiro para Antíoco Epifanes. Então nós vemos que existia uma intriga ali pelo poder do sumo sacerdócio, e Antíoco IV fica furioso com todo o movimento que havia se levantado contra ele. Ele profana ali o templo, inclusive ele retira até as lâminas de ouro que estavam na fachada do templo. A preocupação dele era o poder, era a questão econômica. Mas é em 167 a.C. que acentua essa perseguição, quando ele se levanta de forma furiosa, e aí profana de vez o templo, aí que ele proíbe a questão dos sacrifícios diários, aí que ele coloca a imagem de Zeus olímpico, de Júpiter na versão romana, no templo, profana com o sacrifício de uma porca no templo, esparge excremento, sangue por todos os lados, proíbe. Então essa proibição do oferecimento de sacrifícios contínuos, a obrigação de oferecer sacrifício de porco em santuários que era elegido em todo lugar. Mas o ápice mesmo foi em dezembro de 167, quando foi a questão da introdução do ídolo de Zeus olímpico no templo, obrigando o povo a adorar, e aí o povo sente-se incomodado, aqueles que eram fiéis ao sistema de adoração em Yahvé. Então nós vemos aí uma separação do povo de Israel, aonde a elite que buscava benefícios próprios, pessoas com maior influência, eles eram simpatizantes do sistema grego, já citei em vídeos anteriores, buscava benefício e ainda pagavam tributo, pagavam dinheiro a Antíoco Epifanes e também a outros reis, com interesse de quê? De manter o poder sobre os demais, os menos favorecidos, os camponeses. E daí os camponeses que se sentiam perseguidos, que se sentiam humilhados, que eram pessoas que buscavam em Yahvé uma justiça, alguém para socorrer na sua situação, porque aqueles que faziam parte da elite se preocupavam em buscar benefício, não estavam eles preocupados se tinham que oprimir o mais fraco, mas o mais enfraquecido. O que eles queriam é tirar benefício da situação, e eles estavam iludidos com o sistema helênico. Agora, quem não cumpria o que estava determinado por Antíoco IV Epífanes, eles estavam condenados à morte. Flávio José escreve sobre isso. Quando os pais que circuncidavam os filhos e não obedeciam à lei de Antíoco Epífanes, nós vemos que os pais viam eles matando a esposa, os outros filhos na sua frente, e por fim mata também esse dono, o chefe da casa. Às vezes matava o chefe da casa na frente da família, depois a família, para punir, para que o povo obedecesse, tivesse medo dessa lei que era imposta de Antíoco Epífanes. Por isso essa perseguição que é tido como
a segunda parte da tribulação do povo de Israel, que nós vemos depois, vamos falar sobre isso, que no Novo Testamento, e principalmente dentro da teologia protestante, evangélica, principalmente pentecostal, nós vemos aí uma releitura dessa época do período de Antíoco Epífanes, fazendo uma leitura da grande tribulação, primeiro período do anticristo, segundo período. Mas aqui, no livro de Daniel, o que está falando? Está falando sobre um período em que o povo de Israel estava passando por uma grande perseguição, sobre a liderança do Império Estrangeiro, que estava uma grande opressão, como nunca visto, de um império estrangeiro que estava sob o domínio de Antíoco Epífanes, ou Antíoco IV. Aí que nós vemos essa comparação entre os textos do Novo Testamento com o Anticristo com Antíoco IV Epífanes. Mas o autor Daniel não tinha isso em mente. O que ele estava falando era sobre a história do povo de Israel e trazendo uma mensagem para que o povo pudesse reagir, buscando essa promessa, essa esperança na justiça de Deus. Imagine como o povo de Israel, que estava debaixo dessa opressão, aguardava ardentemente uma mensagem de esperança como essa de Daniel, falando que Deus haveria de agir com justiça e destruir o imperialismo, o líder que estava oprimindo aquele povo. Então vocês imaginam como é importante essa mensagem de Daniel para o povo que estava vivendo ali no segundo século a.C., debaixo de uma perseguição, de uma opressão, de uma grande tribulação, no sentido da perseguição de Antíoco IV, o líder da dinastia Seleucida dos gregos. Então nós vemos aí a importância dessa mensagem de Daniel. Do verso 9 a 10 de Daniel, nós vemos aí a característica que é fundamental da literatura apocalíptica, onde nós vemos que diz que não entendiam a mensagem. Daniel mesmo fala que não entendia no início, depois é uma revelada, é uma mensagem selada, como já disse, velada, como já disse anteriormente. Ou seja, existia ali uma ambiguidade, onde os perseguidores, os opressores viam aquela mensagem, aquele livro, aquela perícope, aquele texto, e eles viam como uma mensagem inofensiva de um livro antigo, que trazia uma mensagem para as questões antigas do povo de Israel, inofensiva, trazendo algumas linguagens assim figuradas. Mas o povo de Deus, principalmente os sábios, que nos diz ali o texto de Daniel, entendiam e faziam as pessoas entender qual era a verdadeira mensagem que estava por trás dessa figura, ou da linguagem figurada do livro de Daniel. Ou seja, é Deus que viria em favor do povo de Israel, por isso era necessário o povo levantar a cabeça, perseverar, e que o povo fosse à luta, com a ajuda de Deus, buscando a sua liberdade, como tinham outrora. Aí que nós vemos que o povo recobra o seu ânimo, depois dessa palavra de perseverança do livro de Daniel. É por isso que, em meio desse contexto de perseguição, de luta, de sofrimento, de uma grande tribulação, angústia do povo, em que buscam a esperança de um livramento, é que prevalece a mensagem de Daniel, como nós vemos no verso 13, que diz o seguinte: Tu, porém, persevera até que chegue o fim, pois descansarás e receberás a tua herança no final dos dias. Então nós vemos aí essa promessa: persevera, não desista, continue firme. Deus está atento, mas no momento de Deus, daí que vem essa pergunta: mas quando é esse momento? Quando que é o tempo? Aí vem os 3 anos e meio, que vai de 167, como eu disse, que acentua-se a grande perseguição, até 164, 3 anos e meio, onde nós vemos essa perseguição acentuada sobre o povo de Israel. Mas nesse período nós vemos aí que surge a insurreição macabaica, ou seja, a revolução dos macabeus. Eu deixo no arquivo de slide, não vou ficar citando aqui passo a passo,
esse período dessa luta que houve, uma luta armada, uma defesa desse povo, no período interbíblico, em que eles defenderam, inclusive eles derrotaram a Acra, que é a cidade, a polis grega, que foi implementada lá do sul do templo, dentro de Jerusalém, onde foi colocado ali pessoas da mais impura índole, caráter, pessoas que serviam ao Império Grego, os rebeldes, pessoas que recebiam para isso. Estava ali como uma cidade indestrutível, e nós vemos que nesse período da insurreição macabaica, nós vemos eles conquistando essa cidade, que era tido como uma cidade difícil de destruir. Eles retomam o templo, faz a purificação do templo, aí a festa do Chanukah, que nós vemos que eles purificam o templo, que havia sido profanado por Antíoco IV, traz uma certa independência para o povo de Israel por um longo período, que nós vemos que vai desde 167 até 63 a.C., quando surge o Império, definitivamente é a questão do Império Romano. Mas antes eles já estavam dominando os gregos, mas em 63. Então nós vemos que é um período longo de uma certa independência do povo de Israel, que foi tomado pela luta armada, até chegar no período da dinastia dos Amosneu, que nós vemos que depois também acabam se corrompendo nos seus comportamentos. O ser humano, que quando recebe poder, ele acaba se envolvendo com esse poder, ele acaba sendo, de certa forma, dominado por esse poder, embriagando-se com esse poder, buscando seus benefícios e não olhando para os menos favorecidos. Por isso que Deus entra com justiça, e a justiça de Deus é uma justiça fiel. Deus é um Deus justo, e a justiça de Deus, ela é equilibrada, exata, adequada. Por isso que devemos tomar o cuidado para não sermos desumanizadores, para não sermos opressores, e não ficarmos embriagados pelo poder e oprimimos as pessoas que estão à nossa volta, que muitas vezes são mais fracos do que nós. Deus é o Deus dos oprimidos, não esqueça disso. Então nós vemos que o ápice do livro de Daniel é o julgamento de Deus sobre o imperialismo, ou seja, a derrota do imperialismo e o estabelecimento do reino de Deus, aonde vem aí o povo recebendo novamente a independência, ou seja, uma certa liberdade. É por isso que essa figura, como já disse anteriormente, de Antíoco IV, é relida no Novo Testamento por muitos teólogos como a figura do anticristo, e nós vemos aí a releitura da grande tribulação, 7 anos, com os dois períodos, do primeiro período da aliança do anticristo com o povo de Israel, como aconteceu no início, depois a perseguição, e a grande perseguição no segundo período. Aí nós vamos lá para o livro de Apocalipse, não vamos entrar nessa questão, que lá vai tratar dessa questão especificamente, mas também dentro de um outro contexto. Então nós temos que tomar cuidado. E quando algumas pessoas me criticam quando eu falo academia, quando eu digo academia, são os estudiosos, pessoas que se dedicam a estudar os textos nos seus originais, na crítica literária, na crítica textual, verificar a questão dos textos, a questão das línguas dos textos, das cópias, que muitas vezes tem aí algumas incorreções, tudo isso de pessoas que dedicam um tempo exclusivo para estudar, e essas pessoas percebem, essas pessoas têm uma visão maior nas questões teológicas e também na formação dos textos ao longo do tempo. E aí nós vemos essa figura de Antíoco IV, que é relida posteriormente pelos teólogos, principalmente pentecostais, a respeito do anticristo. E de tudo aquilo que nós aprendemos nesse texto, dentro desse contexto, eu deixo aí uma aplicação prática para você pensar. Você tem perseverado em sua fé, independente da circunstância? Deus está atento à sua vida, Ele te ama. Persevere e confie nele. Aguarde firmemente, Deus garante a vitória. Então, nesta lição, nós vemos uma mensagem de esperança para o povo daquela época e que serve para nós hoje como uma releitura,
quando nós passamos por dificuldade, por angústia, por tribulações, para nós confiarmos em Deus, perseverarmos, sabendo que Deus está atento para a nossa situação, para a nossa vida, e Deus está no controle, sempre esteve e sempre estará no controle de tudo e de todos. Confie em Deus, não desanime, levante a sua cabeça. Essa é a teologia que nos dá essa esperança, a promessa de que Deus está no resgate, que Deus está no controle para nos abençoar. Deus está atento para a nossa situação, Ele se preocupa comigo e com você, acima de tudo. Ele ama você, Ele ama a mim, Ele nos ama. Vamos então às considerações finais desta lição. Como já vimos, o tema principal do livro de Daniel é a luta do imperialismo versus a instauração, o reino de Deus. Então nós vemos aí essa perseguição dos impérios que estão buscando sempre os seus próprios benefícios, dominar as pessoas, a desumanização, a opressão das pessoas, e nós vemos que Deus vem ao encontro no sentido de defesa dos enfraquecidos, mesmo favorecidos, e é o Deus que entra com a justiça. E nós vemos nessa lição que é um Deus que entrará com o julgamento, com a ação das pessoas, quer seja dos justos, dos injustos, recebendo a paga por aquilo que tenha feito nesta vida. Então as pessoas têm que estar atentas com o seu comportamento para que não seja julgado e condenado por Deus por causa da sua atitude. Mas uma mensagem de esperança que nos traz o livro de Daniel. Então nós vemos nesse capítulo, nesta lição, essa mensagem que surge para um povo num contexto de perseguição, de angústia, de grande tribulação, que ele recebe uma mensagem de esperança para perseverar na confiança em Deus, que é o Deus que está no controle de todas as coisas, e acima de tudo, uma promessa de uma vida melhor após a morte, de uma ressurreição, de uma vida após a morte, uma vida melhor do que a vida terrena. E isso não quer dizer que as pessoas devem ser passivas, devem isolar-se, acomodar-se, mas são pessoas que devem ir à luta, como os macabeus, defendendo a sua fé, defendendo a sua esperança, ou seja, tem que agir, evidentemente, dentro da orientação de Deus, buscando pela palavra de Deus, mas agir. Não podemos agir como muitas pessoas, acaba sendo passivamente, dizendo, Deus está no controle, Deus sabe, seja feita a vontade de Deus e não faz nada. E aí reclama depois, por que Deus não fez? Nós temos que fazer a nossa parte, e Deus faz a parte dele. Deus está no controle, Deus é o juiz. Mas acima de tudo, essa mensagem nos leva a uma perseverança. Não desanimarmos, mas confiarmos na promessa de Deus. Mais uma vez, desejo a você um Feliz Natal, boas festas, que 2015 seja o melhor de todos os anos que você já viveu. E eu peço mais uma vez que você nos ajude compartilhando esse vídeo com a sua rede social, no WhatsApp, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter, em todas as possibilidades que você tem de divulgar. Divulgue os nossos vídeos, os nossos comentários, porque nós temos a intenção de auxiliar nas escolas bíblicas dominicais, nos estudos, tanto dos professores, professoras, como alunos e alunas da escola dominical, e as pessoas que também não fazem parte da escola dominical, mas querem aprender um pouco mais da palavra de Deus. Nosso intuito é contribuir para um bom aprendizado. Então agradeço pela sua atenção e até a próxima semana. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.